O tema da mensagem de hoje é o sangue fala. Hebreus capítulo 12, 24 diz assim: E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala ao próprio Abel. Sabe, querido, Paulo fala que Jesus é o mediador da nova aliança, sabe? E o sangue da aspersão, este sangue, ele fala coisas superiores ao que o sangue de Abel falou com o Senhor. Você vai entender isso daqui a pouco. Mas o sangue nos diz que somos perdoados. Repita comigo: o sangue me diz que sou perdoado. Na verdade, o sangue, ele nos justifica pela fé, dizendo que nós somos justos. E a palavra de Deus diz que o sangue fala. Isso é algo muito interessante. O livro de Hebreus 12 nos diz que o sangue de Jesus fala, mas o sangue de Abel também fala. Amém? E o que o sangue de Jesus e o sangue de Abel estão falando? Você conhece a história de Caim e Abel, né? A palavra diz que houve um dia em que ambos foram cultuar ao Senhor. E nós chamamos aqui de culto. E chegando lá, amado, Caim ofereceu o melhor da lavoura, que representa a lavoura aqui, o esforço próprio, a justiça própria. Mas Abel, ele foi além, ele ofereceu das primícias do rebanho, e as primícias do rebanho aponta para Cristo, Cristo como aquele que se sacrifica. A palavra de Deus diz que Deus se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. E percebendo isso, Caim foi tomado de uma inveja, de uma fúria muito grande, a ponto de matar o seu próprio irmão. E o texto de Gênesis diz que Deus veio ter com Caim, ele disse: onde está Abel, o teu irmão? E ele ainda foi desaforado, ele disse assim: não sei, acaso sou eu o seu tutor? Sou eu o tutor do meu irmão? E Deus disse: que fizeste? Porque a voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Então preste atenção. O primeiro crime, o primeiro assassinato que teve no mundo foi lá no Éden. Isso, claro, depois do pecado. E quando isso aconteceu, a palavra de Deus diz que um irmão mata o outro e o sangue dele clama ao Senhor por justiça. Clamar por justiça, amado, não é ruim. Não é errado, mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus fala de coisas superiores. Sabe? O sangue de Jesus é que está clamando lá na cruz. Quando esse sangue foi derramado, quando colocaram espinhos sobre a tua cabeça, açoitaram, colocaram esse mestre preso com cravos nas mãos. O que Jesus disse? O sangue de Jesus está falando de perdão. O sangue de Jesus foi derramado por misericórdia e por graça. Lucas capítulo 23, 34 diz assim: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Quando ele, na cruz, olha para aqueles homens que falaram para ele: crucifica. Quem disse crucifica e solte Barrabás não foi os sacerdotes, foi o povo. E quem era o povo? O povo era aquele que era influenciado pelos sacerdotes, aqui na figura de Satanás. Este sangue é que foi derramado e o Senhor Jesus disse: Pai, não vem imputar a eles esse pecado. Hebreus 12, 25 diz assim: tende cuidado, não recusais ao que fala. Sabe, querido, o sangue de Jesus, a toda vez que ele é pronunciado através da boca de um filho, ele tem poder para transformar todas as coisas. O sangue de Jesus, uma vez que ele é anunciado através da minha boca e da sua, todo o inferno estremece. O sangue de Jesus, ele não é usado para expulsar demônio. O sangue de Jesus não é usado para curar os enfermos. O sangue de Jesus não é usado para abrir porta. O sangue de Jesus é para a purificação de pecado. Amém? Ponto 1. Quem está falando? O texto diz que quem falou foi o sangue de Jesus. Sabe, nós precisamos ouvir o sangue. O sangue nos diz que nós somos perdoados. O sangue proclama que somos justos pela fé, e se somos justos, não há nenhuma condição de maldição sobre as nossas vidas. Sabe, querido, nós precisamos ser cuidadosos para não recusar aquele que fala.
E a nova aliança, o Novo Testamento diz a respeito disso, sobre o perdão dos pecados. Muitos acham que isso é algo básico na fé, sabe? Mas isso é um erro. Muitas pessoas acham que essa palavra de salvação, essa palavra de transformação é para novo convertido. E na verdade não é. Muitos acham que o perdão é pecado de assunto, é um pecado. Muitos acham que o perdão é um assunto, sabe? E também o pecado é um assunto muito vazio, muito banal. Pastor, eu já sei disso, isso é algo banal e trivial. Não é verdade. Todas as vezes que você lembra que você é perdoado, todas as vezes que você lembra que você é amado do Senhor, todas as vezes você passa a ser abençoado, porque só aquele que não carrega essa maldição é que acompanha as bênçãos do Senhor. Isso o diabo faz questão de colocar na mente do crente. Sabe por quê, amado? Porque o inimigo quer enganá-lo e quer que você toda vez volte para o cativeiro. Como que o inimigo quer que eu volte para o cativeiro? Quando ele me faz lembrar do pecado que já foi perdoado. O dia que você aceitou o Senhor Jesus, levantou a sua mão e disse: Senhor, eu confesso todo o meu pecado, eu me arrependo e eu quero ter uma nova vida. A Bíblia diz que você é feito uma nova pessoa. Você deixa de ser alguém, talvez até servo, ou alguém que não era nada, para se tornar filho, e uma vez filho, filho para sempre. Não existe ex-filho. Amém, amado? É claro que nós sabemos que tem pessoas que teve uma aliança com o Senhor, teve um compromisso com o Senhor, mas não nasceu de novo. Estar na igreja muitas vezes não é resultado de pessoas que nasceram de novo. Quem nasce de novo quer ter, deseja ter uma nova vida. Amém? Está entendendo? Acompanhe no quadro. O perdão dos pecados é o que nos permite experimentar coisas maiores em Deus. Ouça o que o sangue está falando. O sangue está dizendo que você está perdoado. Quando as pessoas não creem no perdão dos pecados, elas se colocam num terreno abalável. E se elas são abaladas, vivem constantemente inseguras. Elas temem quando a tribulação vem, porque não têm certeza de que todos os seus pecados são perdoados. Todavia, quando você tem uma consciência clara de que é totalmente perdoado, então não é abatido diante da circunstância. Depois de ouvir o sangue, você sabe que pode orar a Deus e em nome de Jesus, porque não há nada que possa impedi-lo de ter comunhão com Deus. O perdão dos pecados é o centro do Evangelho. Não podemos recusar ouvir a voz que fala coisas superiores. Sabe, amado, quando você sabe que não há mais pecado, você sabe que não há mais dívida. Deixa eu te dizer uma coisa. Se alguém pagou a tua dívida, e essa pessoa, eu quero colocar aqui alguém bem radical, é um agiota. Você sabe que quem pega dinheiro com agiota muitas vezes está condenado à morte. Porque esse pessoal que se nomeia agiota e que coloca um juro altíssimo, ele não quer saber se você tem condição ou não, mas se você pegou, você vai ter que pagar. E se você não pagar por bem, você paga por mal, ok? Se você deve uma dívida como essa, para alguém que realmente é perigoso e pode tirar a tua vida, e você não tem condição de pagar, você passa a viver com medo. Você passa a trabalhar sempre centralizado naquilo. Mas é claro que você precisa comer, você precisa vestir. Para quem paga aluguel, você precisa pagar teu aluguel, você tem prestação. Então o dinheiro não é só voltado para aquilo. Mas a princípio você pegou porque você achava que conseguia e não conseguiu. Mas alguém vai e paga a sua dívida. Mas se não falar para você, o que vai acontecer? Você vai continuar perdendo a noite de sono, ficando sem dormir, porque você sempre acha que alguém vai te matar. Você sempre acha que alguém vai do pecado, sabe? Então a dívida que você tinha era entre você e Deus. E todas as vezes que nós olhamos para o Senhor e que nós buscamos a Ele, o diabo diz que você não é digno, porque você caiu, porque você errou, porque você pecou. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. O seu nome está escrito no livro da vida. Sabe, foi registrado que você é filho do seu pai e da sua mãe. O seu DNA e o deles é igual. Você pode brigar, você pode se afastar, você pode morar longe, você continua sendo filho. A palavra de Deus diz que você é filho amado do Senhor. E quando você entende que este pecado foi perdoado com a sua dívida, e eu quero chamar pecado de dívida, a sua dívida com Deus foi perdoada, você não precisa mais andar na presença dEle com medo ou com receio que Ele não vai ouvir a tua oração.
a sua fé na verdade se torna inabalável. E você precisa ter clareza que na nova aliança, o que mais fala é sobre perdão de pecado. Você vai ver Jesus curando, nós vamos falar isso daqui a pouco. Você vai ver Jesus perdoando, mas tudo que ele faz, ele perdoa o pecado da pessoa primeiro. E uma vez que a pessoa entende que ela é perdoada, aí então ela alcança aquilo que ela achava que não merecia, mas que o Senhor diz: tu merece, porque a partir de agora você é meu filho amado. Amém? Sabe, amado, o Senhor nos mandou celebrar a ceia para que nós lembramos dele e lembramos da nova aliança. Mas o que vemos são pessoas lembrando do pecado. Deixa eu te dizer uma coisa: dia de ceia não é dia de lembrar de pecado. Dia de ceia é lembrar da nova aliança. E quando você lembra da nova aliança, você lembra: fui perdoado. Você está entendendo? Judas estava naquela mesa. E Jesus disse assim: aquele a quem molhar o pão no prato e comer, este vai me trair. Ele falou na frente de todo mundo. Mas os outros estavam tão atentos quem era, porque às vezes nós estamos preocupados, quem está vindo, quem não está vindo, quem estava desviado, quem não está, quem está afastado, quem ora em línguas ou não, que a gente não percebe muitas vezes o que somos e o que estamos fazendo. Jesus estava dizendo para ele: Judas, confesse, sabe? Eu sei do que você vai fazer, mas se é isso que você quer, continua. Deus nunca vai te impedir de você errar, nunca vai te impedir de você chutar o pau da barraca. Deus nunca vai, impedir que você faça alguma coisa que não agrade a Ele. É claro que Ele não gostaria, mas você é livre para isso. O filho pródigo, quando disse para o pai: pai, eu vou embora, o pai não ficou prometendo, dizendo: não, meu filho, no Natal eu vou te dar uma bicicleta nova, uma moto nova, um carro zero. Ele disse: não vá, mas ele disse que iria ir. E o que o pai faz? Parte da herança dá para ele, sabendo tudo o que ia acontecer. Sabe, amado, muitas vezes nós somos como o filho pródigo. Nós queremos a bênção de Deus, queremos o Deus que nos guarda, mas não queremos nos guardar para Ele. Deixa eu te dizer uma coisa: quanto mais você se lembrar do pecado, mais abalado você se sente. Acompanhe no quadro. Muitos acreditam que é o perdão dos pecados. Muitos acreditam que o perdão dos pecados é apenas a porta, e que depois de entrar pela porta, eles devem aprender coisas mais elevadas e profundas. Deixa eu te dizer uma coisa: o perdão dos pecados é para te fazer filho. É para te dizer que a dívida de quem ia te matar, de quem ia te perseguir, acabou. Ele pagou. Só que Ele está todos os dias te lembrando disso. Você já foi perdoado, você é filho amado, e você é alguém ao qual eu tenho responsabilidade contigo. Você está entendendo? Continuando. O problema é que não existe nada maior do que o perdão dos pecados. Não importa o nível de maturidade que alcancemos, nós sempre precisaremos nos lembrar do perdão dos pecados. Efésios capítulo 1, versículo 7 diz: no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Deixa aqui, Marcos. No qual temos a redenção, você foi redimido pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Muitas pessoas não conseguem entender o tamanho da graça do Senhor, não conseguem entender a dimensão do favor de Deus. Sabe, a pessoa fica imaginando: não, mas eu errei, eu pequei, eu falhei. Quem nunca errou e pecou, exceto Jesus? Todos os homens da Bíblia erraram, pecaram, falharam e fizeram coisas muito feias. A Bíblia diz que Davi era a menina dos olhos de Deus. Sansão recebia a presença do Espírito Santo e transformava-se em força. E tudo o que aconteceu nessas histórias, você sabe disso. Mas Deus nunca os negou e nunca os lançou fora. Elias, no momento de fraqueza, se tranca numa caverna e entra em depressão. Nem por isso o Senhor deixou de arrebatá-lo ao céu numa carruagem de fogo. Às vezes o diabo fala na tua mente, no teu ouvido, que você não pode, porque você errou, porque você falhou. Tudo isso, amado, o Senhor sabia no dia que Ele te chamou, que você ficaria tanto tempo na igreja, talvez até a tua morte, ou ficaria um tempo, caía, levantava, ok.
Amém? Nós não vamos entrar no mérito da questão, mas o Senhor está dizendo, eu continuo sendo teu Pai, eu continuo sendo teu Deus, você continua sendo meu filho amado, e eu estou aqui para te dizer isso. Ei, Haramaneshe. Aleluia. Sabe, amado, o perdão dos pecados gera fé. Eu poderia aqui falar de Josué, eu poderia aqui falar de qualquer grande homem da Bíblia, eu poderia falar de Davi quando, sabe, apenas com uma pedra matou o gigante, mas eu quero falar de uma fé diferente, da fé de que realmente você foi gerado pelo perdão que o Senhor liberou sobre a tua vida. Não é por pessoas. O perdão dos pecados não é somente o começo, mas é a fundação, é a fonte, ou seja, é a origem de todas as bênçãos. Se eu sei que eu sou perdoado, eu tenho livre acesso a Ele. Se eu tenho dúvida, se Ele me ama ou não, tudo que eu pedir para Ele não vai gerar fé, porque eu não vou acreditar que eu vou receber. Sabe, querida, o que te impede de ser curada? Por que você ainda tem dúvida a respeito do perdão? 2. Pecado não perdoado. Acompanhe no quadro. Irmãos, eu gostaria que parasse de andar, por favor. Deixa para ir no banheiro tomar água depois, porque algumas pessoas ficam acompanhando e perdem o foco, amém? Acompanhe no quadro. Tem irmãos que acham que tem pecado não perdoado em sua vida. Ainda pensa que a doença é um castigo divino, porque não recebe resposta para aquele pedido de oração. Porque se sente indigno de receber, pois ainda pensa que há pecado não perdoado em sua vida. Mas quando você tem consciência de perdão, você se torna inabalável. Jesus mandou que os seus discípulos fossem pelo mundo pregando arrependimento para a remissão dos pecados. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Jesus falou para eles, os apóstolos, para eles saírem, Ele disse o quê? Vai lá e prega prosperidade. Vai lá e prega a cura. Vai lá e você vai pregar que eles serão, sabe, ressurretos, aqueles que estão mortos. Porta de emprego? Não, Jesus disse assim, você vai pelo mundo pregar remissão dos pecados. Se eles aceitarem o Evangelho do Senhor, eles estão aceitando que são perdoados. E parece uma coisa pequena e simples. Eu quero chamar a tua atenção, olhe para cá. O fato de você saber que Ele te perdoou é o fato de que todas as portas estão abertas para a tua vida. Toda vez que você, sabe, for confrontado pelo inimigo, dizendo que você não tem, que você não consegue, que você não vai alcançar, lembra o inimigo, diz, eu já fui perdoado. Ser perdoado quer dizer você é filho do Altíssimo. É engraçado, amado, que quando nós conhecemos alguém, seja ele rebelde como for, mas se ele for filho de uma pessoa poderosa, você fala, isso aí pode, ele é filho do fulano. Não é assim? Ele pode fazer o que for. Sabe de quem você é filho? Daquele que criou os céus e a terra. Então quando você lembra que você é perdoado, você fala, opa, então eu posso pedir, eu posso orar, eu posso expulsar demônio, eu posso curar os enfermos, eu posso orar para que uma pessoa que está morta venha ressuscitar, porque Ele me deu autoridade. E se Ele te chamou, quem somos nós para discutir isso, amado? Talvez alguém olhe para você e fala, quem é você? Você tem uma vida toda torta. Sabe? Você tenta se consertar, mas uma hora você está bem, uma hora você está na igreja, outra hora você não está, outra hora você está no mundo, outra hora você volta. Sabe? Porque os nossos acusadores, eles foram levantados para isso. O diabo sempre vai procurar uma brecha em você, seja a tua roupa, seja o teu cabelo, seja o teu jeito de andar, seja o teu jeito de falar, seja o teu pecado, seja o que for. Deixa eu te dizer uma coisa. Lembre-se quem você é, para você mesmo, você precisa lembrar para os outros. Mas uma vez que você reconhece que você é filho, e você volta para a casa do Senhor, e você volta a andar com Ele, você volta a comer o melhor da mesa dEle. Aleluia. Quando as pessoas creem que seus pecados são perdoados, elas ganham fé para serem curadas, libertas, restauradas, enriquecidas e tudo mais de que precisam. Essa é a fonte da nossa fé, o perdão dos pecados. O Senhor disse assim para os seus discípulos, vai e prega o arrependimento. Arrepender do quê?
fala do meu amor, fala do meu perdão. E uma vez que elas forem sentirem-se perdoadas, elas serão curadas, elas serão libertas, elas serão abençoadas. Sabe, amado? O Evangelho de Marcos nos conta que, em certa ocasião, Jesus estava pregando em Cafarnaum e um grupo de amigos decidiram levar um paralítico. Falou, bom, ele cura todo mundo. E quando eles chegaram lá, sabe, eles se depararam com uma multidão na frente da casa. E aí eles falaram, como que nós vamos fazer? Porque estava todo mundo se apertando. Não tinha microfone na época, as pessoas tinham que ficar em silêncio. Sabe, até se alguém tossisse, alguém olhava. Sabe igual é teatro quando você está assistindo uma peça ou uma ópera? Ninguém pode nem respirar um pouco mais fundo que o outro reclama. Então assim estava. Por quê? Porque Jesus estava ministrando dentro de uma casa. E aí o que eles fizeram? Eles tiveram uma ideia. Eles decidiram puxar o paralítico até o telhado. Quebraram lá, sabe? Tiraram as telhas ou quebrou o que tinha que quebrar. E desceu aquele homem do teto abaixo. Sabe, amado? Marcos capítulo 2, 5. Acompanhe essa história. Quando Jesus viu o paralítico descendo por cordas diante de si, disse, filho, os teus pecados estão perdoados. Aquele homem não imaginava que ele ia ouvir isso. Talvez ele imaginaria qualquer outra coisa, mas a primeira coisa que Jesus viu, aquele homem descendo, ele imaginou. Agora vai vir uma palavra de ordem dizendo, pula dessa corda agora, igual faz aqueles homens do circo. Dá uma piruleta e cai aqui na minha frente. Jesus disse, filho, seu pecado está perdoado. Acompanhe no quadro. Por que o Senhor resolveu perdoar os seus pecados antes de curá-lo? Eu creio que a resposta está na maldição da lei. Não vou colocar aqui para não ficar tão extenso. Está em Deuteronômio 28 que diz, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, então virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. A bênção era resultado da obediência. Mas se não ouvissem a voz de Deus, então uma longa lista de maldição os alcançaria. A maldição podia ser resumida em pobreza, doença e morte. Aquele paralítico estava experimentando a maldição da lei. Ele estava enfermo e por causa dessa enfermidade ele tinha que mendigar. Doença e miséria era o sinal de que a pessoa era muito pecador para não ser tão amaldiçoado. Esse certamente era o seu pensamento. Entretanto, no momento em que Jesus disse que os seus pecados estavam perdoados, ele entendeu que não precisava mais estar debaixo de maldição. E se ele não tinha pecado, então poderia desfrutar da bênção. Jesus percebeu que os fariseus pensavam consigo mesmo, e ele lhe disse, e Jesus, percebendo logo o seu espírito, que eles assim razoavam, disse-lhe, Marcos 2,8, por que razoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele não falou em momento algum ser curado. Ele diz, eu te perdoo, filho. Porque Jesus sabia que aquele homem que seguia a lei, que seguia os mandamentos, que nunca conseguiu ouvir a voz do Senhor, porque Deuteronômio dizia 28, se atentamente ouvir. Amado, o pecado muitas vezes e a dúvida não nos deixa você ouvir a voz de Deus. Quantas pessoas estão na igreja, às vezes fala, pastor, eu estou anos na igreja, eu não consigo ouvir a voz do Senhor, por que Deus não fala comigo? Deus fala contigo, mas você se sente indigno, você acha que não merece, você acha que Deus é muito puro para chegar até você, você acha que um dia você falou em línguas estranhas, que deve ser coisa da tua cabeça, porque o diabo colocou isso. Ei, deixa eu te dizer o seguinte, Ele te amou primeiro, por isso que Ele morreu naquela cruz, para que você pudesse ser filho, para que você pudesse ter autoridade, para que você pudesse ser quem você é, desse jeitinho, com todos os trejeitos, com todas as manias, com todas as birras. Ele te ama, filho amado. Aquele paralítico achava, como tantos outros fariseus encontravam, ele não conseguia se sentir amado.
Oh! O Senhor diz: seus pecados estão perdoados. Terceiro, a lógica de Jesus era bem simples. Está entendendo ou está sendo muito rápido? Acompanhe no quadro, por isso que eu coloquei muitas coisas no quadro para que você entenda melhor. A maldição veio por causa de quê? Do pecado. Se os pecados dele não estivessem perdoados, então não poderá andar. Mas se o paralítico foi literalmente perdoado, eu vou mandá-lo andar, e ele terá de andar. Pois já não há maldição do pecado na vida dele. Portanto, a prova de que o paralítico estava mesmo perdoado foi a cura instantânea. Aquele homem teve fé para ser curado, porque primeiro ele creu que não tinha mais pecado. Isso é um fato, amado. Você só consegue se aproximar do Senhor o dia que você entender que o seu pecado foi perdoado. Eu sei que é difícil para muitas pessoas que dizem assim: pastor, mas eu falhei, eu caí, eu não estou na igreja. Deixa eu te dizer uma coisa, é tempo de retomar. É tempo de voltar a andar com Ele, custe o que custar. Abandone tudo que você tiver que abandonar e diga: Senhor, eu quero andar contigo. E você vai não só ouvir a voz dEle, mas você vai sentir a presença dEle, você vai sentir a glória dEle, e Ele vai te usar como nunca usou antes, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E os meus acusadores? Esse é o teu problema. Você está preocupado com seus acusadores, e o Espírito Santo está te chamando nesta noite. Perdão dos pecados foi o que lhe trouxe fé. O mesmo princípio se aplica hoje. Enquanto pensamos que ainda temos pecados diante de Deus, não temos fé para receber coisa alguma. Enquanto achamos que os nossos pecados não foram perdoados, não temos fé para pedir grandes coisas. Mas no momento em que cremos no perdão, a fé e a ousadia invadem o nosso coração. O perdão dos pecados sempre vai gerar fé em nós. Nunca pense que se trata de um assunto pequeno. Trata-se antes do ponto mais importante da nova aliança. Sabe, querido, o que você deve pregar? Qual a mensagem que vai transformar o mundo? Perdão do pecado. Sabe por que as pessoas têm medo de morrer? Porque elas sabem que se ela morrer, elas acreditam que elas não estão bem com Deus e elas vão para o inferno. Esse é o medo da morte. Por que uma criança, por muitas vezes, não tem medo de morrer? Ela faz coisas assim, que sabe, até porque ela não tem conhecimento da morte. Agora, quando nós somos adultos, a primeira coisa que o diabo quer falar na nossa mente é: se você morrer, você vai para o inferno. Realmente, se você não nasceu de novo, isso vai acontecer. Amém, querido? Quantos estão entendendo? Diz amém. Assim é a mensagem da nossa visão de célula, discipulado. A mensagem que vai mudar o mundo não é essa no discipulado, nem na célula. A mensagem que vai mudar o mundo é que você é amado. É que Jesus já perdoou o seu pecado se você se entregou a Ele. Sabe, irmãos, quando eu me converti, para quem não sabe, eu era pai de santo do Candomblé. E quando eu me converti aos 25 anos de idade, 24 para 25 anos, eu tinha essa informação: agora acabou. Você aceitou Jesus, agora você para de fazer tudo. Para de fumar, para de fazer isso, para de fazer coisa errada, abandone todos os deuses e agora você vai servir só a Cristo. E por muito tempo eu preguei isso, porque foi da forma que eu aprendi. Mas ao longo do tempo, o Senhor fala conosco da seguinte forma: não sou eu que tenho que tirar nada. Se o Filho do Homem não te libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas se Ele não te libertou ainda, é você que está tirando. Eu me recordo quando meu filho mais velho nasceu. Eu tinha de 21 para 22 anos de idade e eu fumava muito. Mas por amor a ele, eu disse: eu não vou fumar mais, pelo menos no quarto não. Mas é a força do homem, a força de vontade. Mas vício, você precisa de libertação, não só apenas vontade de parar de fumar. E eu supostamente ia parar de fumar, mas eu não consegui manter, porque toda vez que eu via alguém com cigarro, eu pedia um trago.
Então quem era essa pessoa que havia parado? Tinha parado de comprar, não de fumar. É engraçado que quando eu me converti, eu fiz o contrário. Eu disse: Senhor, uma vez eu tentei e não consegui. Eu tenho medo, sabe? Porque eu ainda era cheio de medo. Eu tenho medo de não conseguir envergonhar o teu nome. Então eu quero que o Senhor me liberta. E o Senhor me libertou, amado. Há uma diferença entre parar e ser liberto. Aquele que para, quando sente o cheiro, ainda dá vontade. Mas o que é liberto tem nojo. Quando você é liberto de alguma área da tua vida, por mais que você tenta fazer, que o diabo diz: não, você consegue, você não consegue ficar mais lá. Você pode hoje até se desviar, ficar um tempo fora e voltar para as coisas que você fazia no passado. Quando você chegar naquele lugar, você fala: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Esse lugar que antes é bacana, agora já não me pertence mais. Por quê? Porque você nasceu de novo, exceto se você não nasceu. Mas se um dia houve o toque do Espírito Santo na tua vida, você não consegue mais voltar. Exemplo do filho pródigo. Ele gastou tudo que tinha. Enquanto tinha dinheiro, ele estava feliz, estava fazendo uma série de coisas. Porém, no momento da vida dele, ele lembrou: na casa de meu pai tem comida e abundância. O que eu estou fazendo aqui comendo, sabe? Comida de porcos. Sabe, amado? Cada um tem uma história. O que o Senhor ordenou que nós pregássemos é o arrependimento para a remissão do pecado. E ele disse em Lucas 24:47: em todas as nações, começando por Jerusalém. Estas são as boas novas. Nossos pecados já foram perdoados. O sangue de Jesus grita isso todos os dias. Saiba que você foi perdoado. Jesus já levou, sabe, todos os seus pecados na cruz. E se você crê que é perdoado, você também vai ser curado, liberto, santificado e receberá toda sorte de bênção. Acompanha no quadro. O perdão dos pecados gera amor. Mas não é apenas a nossa fé que depende do perdão dos pecados. O Senhor Jesus também disse que aquele que é mais perdoado, esse ama mais. Nosso amor ao Senhor depende também do quanto entendemos que fomos perdoados. Lucas 7,36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás dos seus pés, chorando, regava-o com suas lágrimas e enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés, e ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, porque é uma pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e disse: Simão, uma coisa eu tenho a te dizer. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo dos 2 com que pagar, perdoou-lhe ambos. E a história diz, amada, que quando este foi perdoado, ele pergunta para o fariseu: quem foi mais perdoado dos 2? O fariseu respondeu: quem foi mais perdoado é o que tinha dívida maior. E Jesus responde: exatamente por isso. Esta mulher, ela é uma pecadora. Mas quando ela entrou aqui, ela já entrou beijando os meus pés. Ela já entrou preparando tudo. Sabe para quê? Para que eu pudesse me mover e perdoá-la. Sabe qual era o problema dos fariseus? Que eles entravam na presença de Deus com arrogância. Eles acreditavam que eles não tinham pecado. Eles estavam com uma alparca, sabe? De couro, um chinelão de couro. E eles andavam de deserto afora, era muita areia. E por mais que você venha sacudindo o pé, amado, sempre o seu pé está sendo incomodado por areia do deserto. Então o costume da época, quando alguém chegava, a cortesia que você fazia é pegar uma bacia com água, né? E você então curvava-se diante da pessoa, porque essa era uma cortesia, tirava-se as suas sandálias, molhava os seus pés, tiravam aquela poeira e secava. E Jesus, ele fala sobre isso. Eu atravessei o deserto inteiro, cheguei até aqui,
você não foi capaz de me dar um copo d'água para beber, você não foi capaz de lavar os meus pés, e agora porque esta mulher não só faz isso, ela lava com as suas lágrimas, e ela seca com os seus cabelos, e ela trouxe um unguento de 300 denários, que é um ano de trabalho, para ofertar a mim, e você está chamando ela de pecadora, ela já está perdoada, porque agora eu estou amando-a. Sabe, meu irmão, o que nós às vezes não conseguimos entender, sabe, é porque nós queremos cuidar da vida dos outros. Você tem que cantar assim para a pessoa: cuida. Ó, alguém sabe. Cuida da tua vida. Sabe, aquele fariseu tinha que cuidar da vida dele, saber que ele estava diante do mestre, e este mestre estava ali para perdoar, porque enquanto você não for perdoado, o seu pecado fecha todas as portas. O que fecha a porta, o que traz enfermidade, o que traz maldição, o que traz morte, o que traz lepra, o que traz câncer e tantas outras doenças que tem no mundo, está ligado ao pecado, porque o pecado está ligado ao diabo, e no Senhor não há enfermidade, porque Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Você está entendendo? 4. Perdoou-lhe ambos. Lucas 7,43 diz assim: quando deles o amará mais? Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo ou com o ósculo santo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou o perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. E os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecado? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Jesus está dizendo aqui, amado, que o seu amor depende do quanto você foi perdoado. Tem gente que não teve muitos pecados. Eu sei o quantos pecados eu tinha. Eu sei tudo que eu já fiz na vida. Então eu não quero nem me atrever a um dia ficar revoltado e dizer assim: olha, quer saber, eu vou dar um tempo de Cristo, porque eu sei de onde Ele me tirou. Sabe, mas tem pessoas que às vezes, amado, não conseguiu perceber esse amor. Então por qualquer coisa se abala, é cheio de mimimi. Deixa eu te dizer uma coisa: você foi amado, você é amado e foi muito perdoado. Talvez você diga: ah, mas eu não era prostituta como essa mulher. Eu não fui um traidor como foi Judas. Ah, eu não fui como Manassés, que sacrificou os seus filhos no vale de Satanás. Ah, eu não fui como A, ou B ou C. Eu te digo que não importa quem você é, Ele te perdoou. E quando a gente se sente perdoado, a gente se sente amado. Amém? Todos nós fomos muito perdoados. O problema é que alguns não têm consciência de que receberam tamanho perdão. Um dia nós vamos nos encontrar com o Senhor lá na glória, amado. Eu acredito que o Senhor vai contar a sua lista de pecado. A Bíblia diz que todos os dias nós somos levados à morte, sabia disso? Hoje foi o dia da minha morte, amanhã também, depois amanhã também, e assim sucessivamente. E por que eu não morri? Porque há uma intervenção divina. Você é amado e por conta disso eu vou preparar. Às vezes nós morremos de uma maneira tão boba, sabe? Tem gente que morre de uma maneira que você nem acredita. Não adianta, foi chamada a sua senha, então você vai embora. E todos vão se encontrar com Ele, ou na glória, ou no grande trono branco, sabe? O Senhor Jesus disse que aquele que é muito perdoado, esse também ama mais. A pessoa que sabe o quanto ele pecou e o quanto fez coisas na vida, e mesmo assim o Senhor o amou, essa pessoa é fiel. Não vou dizer que todo fiel, amado, não tem as suas quedas, não. Ninguém é melhor do que ninguém. Uma pessoa que caiu, desviou e lá na frente voltou, ela não é inferior a ninguém, pelo contrário. Deus permitiu um tempo para ela, mas ela foi tão amada que Ele resgatou de volta. Sabe? É isso que eu quero que você entenda. Para que eu possa ter autoridade de orar, pedir, clamar e receber, eu preciso entender
que eu sou perdoado, e toda vez que eu lembro disso, eu travo no mundo espiritual a atitude do diabo. Acompanhe no quadro. Ela já tinha sido perdoada pelo Senhor. Ela não estava ali para ser perdoada, mas porque tinha sido perdoada. Não sabemos quem era ela. Podia ser Maria Madalena, ou a mulher que foi pega em ato de adultério, em João 8. Mas o fato é que ela amou o Senhor porque tinha provado o perdão. E naquele dia, ela estava ali para adorar o Senhor. Na sua adoração, ela não tinha limites para o Senhor. Ela comprou um vaso de alabastro cheio de perfume. Nós sabemos que um vaso desse custava 300 denários. Um denário era o salário de um dia de um trabalhador. Portanto, 300 denários era o salário de quase um ano de trabalho. Mas ela não achou demais aquele investimento, porque foi muito perdoada. Ela lavou os pés do Senhor com as suas lágrimas e enxugou com seus próprios cabelos. Aquele que é muito perdoado torna-se extravagante em sua relação com o Senhor. Por outro lado, disse Jesus que Simão não lhe deu nem água para lavar os pés quando chegou ali, e o que era parte da etiqueta ou do costume da época em Israel. Sempre que chegava um visitante, o anfitrião lhe dava água para lavar os pés e as mãos. Simão não fez isso, nem sequer, foi recebido com beijo, que também era usual em Israel. Mas a mulher não se cansava de fazer muito mais. A explicação de Jesus para aquilo era muito simples. Ela foi muito perdoada. E quem é muito perdoado, ama mais, tem mais compromisso. O seu nível de compromisso depende da sua percepção do perdão. Quem é muito perdoado não fica discutindo a respeito de dízimo, a respeito de ordem da igreja, a respeito de valores. Aquela mulher, amado, a Bíblia fala desta mulher que os fariseus chamam e diz que ela era prostituta. Ninguém sabe exatamente, se essa mulher era uma das Marias, se essa mulher era a prostituta que foi pega em ato de adultério. O que se sabe é o seguinte: quando ela chegou e ela entrou na casa do fariseu, é porque ela tinha algum conhecimento. Ninguém invade a casa de ninguém e sai beijando o pé de ninguém. Aquela mulher, quando ela entrou, ela já tinha sido perdoada. Aí o que ela faz? Ela vai na tua casa. Ela sabe que Jesus estaria ali na casa do fariseu Simão. O que ela faz? Ela traz o seu vaso de alabastro, o seu frasco de perfume. Era o mais caro da época. Talvez era o perfume que ela usava, no seu comércio, na sua vida. E ela diz o quê? Isso aqui já não me pertence mais, eu fui muito amada, eu fui perdoada, então eu vou lavar os pés dele, porque ele é digno. Por que ela faz isso? Porque havia um costume em Israel, que a pessoa, quando ela era levada à sepultura, eles preparavam alguns perfumes para o seu corpo. E a Bíblia diz, Isaías fala sobre isso, que o corpo do Messias seria perfumado pouco tempo antes dele deixar esta terra. Deixa eu te dizer uma coisa: aquela mulher foi tão amada, amado, que foi uma prostituta que foi ungir os pés de Jesus. Não foi a Maria, a mãe, não foi os apóstolos. Eu quero te dizer que as maiores bênçãos, e as bênçãos que são, mais eficazes, ou aquelas que todo mundo gostaria de ter um testemunho assim, é derramado em pessoas muito pecadoras. Talvez você fale: pastor, eu gostaria de ter um testemunho tremendo, mas eu não tenho. Glória a Deus por isso. É porque o Senhor poupou-lhe de passar por coisas terríveis, talvez do vale da sombra da morte. Isso não quer dizer que você é menos amado. Isso quer dizer, amado, que você também foi perdoado. Porque pecado não existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado, erro é erro, e o erro gera morte. Amém? Quinto, discussão desnecessária. Acompanha no quadro. Porque você ama tanto que não coloca limite em sua relação com o Senhor. Aquele que não tem consciência do quanto foi perdoado, acha tudo difícil demais. A igreja cobra muito. O culto sempre passa da hora. A visão está destruindo sua vida. Mas aquele que é muito perdoado não se importa de servir. Ele quer encontrar mais ocasiões para expressar o seu amor e gratidão. Para ele, a igreja nunca pede demais.
Ele sempre está indo além. Quem acha que não pecou muito também, não está disposto a servir muito, afinal, não precisou de tanto perdão. Não está disposto a liderar muito. Não está disposto a contribuir, porque tudo é visto como um exagero. O fariseu não tinha noção do seu pecado e por isso não valorizava o perdão. Infelizmente, há muitos assim em nosso meio. Não adianta cobrar compromisso de gente que nem sabe que foi perdoada. Gente que nunca viu o próprio pecado. Quando você souber o tamanho do seu pecado, você irá valorizar o tamanho do amor que foi manifestado em você. Sabe, querido, quem foi muito perdoado não tem receio de falar das boas novas. Não tem receio de falar do teu testemunho, não tem receio de falar do teu perdão. Sabe, para ele evangelizar não é mais um fardo que a igreja impõe, porque a igreja não impõe nada. No altar é ministrado aquilo que é a vontade do Senhor. E se nós somos tocados para fazer, é porque o Senhor sabe que você pode. Tem lugares que eu não vou conseguir pregar. Tem lugares que a pessoa não vai me ouvir. Mas ela vai conseguir te ouvir. E você consegue chegar até lá. O mínimo que nós temos que fazer para esse que nos amou muito é falar do amor deles para aqueles que é pouco amado. Ou que se sente pouco amado. Sabe, amado? Ele quer que os outros também sejam abençoados como você foi. Depois de muitos anos na vida da igreja, talvez com o tempo, sabe, nós esquecemos quem nós éramos. Eu gosto sempre de lembrar quem eu era, e gosto sempre de falar. Isso não é arrogância nem soberba. Isso é para dizer para o diabo, tá vendo? Eu fui perdoado, você queria me matar. O Zé falou aqui de suicídio. Eu tentei suicídio 3 vezes. Mas nenhuma delas eu tive sucesso, porque o Senhor me amou tanto, mesmo quando eu estava lá no terreiro de Candomblé. Sabe, mesmo quando eu estava lá, porque com 13 anos de idade eu aceitei Jesus. Eu só entrei na igreja, aceitei Jesus, fui tocado por aquilo, mas eu era muito menino. E quem andava comigo e que me levou naquele dia também era outro menino da mesma idade. Não tinha conhecimento. E a partir dali, amado, meses depois, eu estava dentro de um terreiro de macumba. E ali começou a minha trajetória. Mas Deus me amou tanto que Ele me cercou primeiro. É tanto que, quando eu conto esse testemunho, eu sempre falo que o dia que eu entrei na igreja, já com 25 anos de idade, que foi na igreja do Evangelho Quadrangular, a qual eu fui pastor por 12 anos. Quando eu entrei ali, amado, e que eu me reconciliei, na verdade eu aceitei Jesus, eu não sabia que eu tinha aceitado, já não lembrava mais. Eu falei, pastor, engraçado, quando um dia me chamaram à frente, que eu fui numa igreja com 13 anos de idade e tal, colocaram na minha testa um negócio vermelho, parecia sangue. Ele falou, não, irmão, aqui não tem sangue não. O que nós usamos é azeite, talvez algum corante. Eu falei, não, pastor. Eu passava a mão e eu sentia que ele era grosso, mas na minha mão ele sumia, mas a impressão que eu tinha, que parecia ser sangue, eu achei até estranho aquilo. E por muito tempo eu fiquei com essa informação na mente, sabe por quê? Na minha mente o Senhor registrou que era o sangue do Cordeiro que estava me livrando, porque o Senhor sabia onde eu iria passar. Eu quero te dizer, meu irmão, talvez você passou pela igreja, talvez você passou por algum momento aqui na igreja, e você estava firme com o Senhor, honesto em alguma outra, e talvez hoje você não está nessa mesma condição, e você está tentando se perguntar, por que que Deus permitiu? Um dia Ele vai te contar lá na glória, mas eu tenho certeza de uma coisa, Deus permitiu que eu andasse no vale da sombra da morte, mas no momento que o diabo tentou tirar a minha vida, o Senhor me chamou pelo nome, porque eu já era filho amado. Mesmo no terreiro. Sabe por quê? Porque eu nunca deixei de ser filho. Porque aquele dia eu tive um encontro com o Senhor. Não estava entendendo nada, mas eu tive um encontro com o Senhor. Sabe por que que nós fazemos, amado, Encontro Kids? Sabe por que que todo culto de domingo nós temos aqui quase 30 crianças aqui atrás? Sabe por que se prega salvação para eles? Sabe por que faz o apelo para eles? E todo domingo uma criança está aceitando Jesus? Talvez você pense assim, mas essa criança não sabe o que está fazendo. Sabe? Porque criança presta atenção muito mais do que adulto. Sabe? Presta atenção no que está sendo falado e ministrado. E existe toda uma preparação. Os seus filhos saem daqui salvos. Eles podem passar pelo que passar um dia. Eles podem andar em qualquer lugar. Mas eu quero te dizer que eles foram marcados. E esse é o nosso compromisso. Então, se você tem filho, quando você vier, deixa vir à igreja, deixa eles lá no Kids, ainda que no começo eles choram, depois eles vão aprender.
E depois eles não vão querer abandonar mais, porque logo cedo a Bíblia diz: ensina ao teu filho o caminho que ele deve andar. Eu gostaria de ter aprendido quando criança, não tive essa oportunidade, mas com 13 anos o Senhor me chamou. E no dia com 25 anos, amado, que eu voltei para Jesus, glória a Deus, até hoje eu estou nos caminhos do Senhor. Eu vou dizer para você que teve momentos de fraqueza, porque todo ser humano tem, mas eu sempre me lembrei de onde o Senhor me tirou e o quanto eu sou amado e perdoado. É isso que me dá autoridade, sabe? Alguém fez alguma coisa para você na igreja, onde você frequentava, na sua célula, talvez a tua família, o pastor, o líder, todos esses são falhos, são humanos. Mas o Senhor Jesus sempre vai te perdoar. Retome, coloca de novo em suas mãos a rede e volte para o mar pescar, porque existe milhares de pessoas morrendo nesse exato momento, sem nunca ter ouvido escutar que Jesus pode perdoar o seu pecado. Amém, meu irmão? É esse perdão que gera em nós compromisso, que gera em nós amor, sabe? Sem a percepção desse perdão, nós passamos simplesmente a ter uma vida religiosa. Há muita gente que está dentro da igreja e não sabe que vai para o céu. Se perguntar para ela: se Jesus voltar hoje, você tem certeza que você vai estar com o Senhor, que você é amado, que você é perdoado? Levante a mão. Alguns vão levantar por vergonha, mas aquela mão tímida. Deixa eu te dizer uma coisa. Você vai continuar errando e pecando, não deveria, mas nós fazemos isso todos os dias. A Bíblia diz: aquele que diz que não peca, nele não há verdade. Porque nós estamos num mundo caído. E hoje você fala: hoje eu vou levantar, eu estou em jejum, eu estou orando, e eu não vou, ainda que seja hoje, eu não vou perdoar. Às vezes, amado, nós não vou perdoar, não vamos pecar. Às vezes nós pecamos por mentalidade. Sabe, você mentalizou alguma coisa, lembrou, não importa. Aí sabe o que acontece com esse irmão, com essa irmã? Aí vem aquele peso, tá vendo? Você é um ordinário. É isso que o diabo fala. Você não tem jeito mesmo não. Você tem mais aqui pro inferno, porque você, sabe, não merece o perdão do Senhor. É mentira do diabo. Se não fosse assim, ele não tinha te escolhido e te trazido aqui. Sabe aquele sonho que você tinha de fazer a obra, de orar pelos enfermos, de expulsar demônio, de ministrar em encontro, de um dia ser pastor? Ele não morreu. O Senhor está dizendo: hoje eu estou ativando esse sonho de novo. Hoje eu estou liderando a sua vida de novo, e eu vou te trazer de volta, porque aquele dia que você sentiu a minha presença não foi obra do acaso, não foi nada que foi programado, não foi uma emoção, um arrepio que você sentiu, que a psicologia diz que é coisa da mente. É o Senhor que está dentro de você. Pastor, mas se souber onde eu passei, eu acredito que Ele não está. A Bíblia diz que Ele nunca vai te abandonar. Amém? Se você tem um filho e sabe que ele está passando por uma coisa difícil, um problema difícil, e você tem possibilidade de estar com ele, ainda que rastreando por um aplicativo, você faria? Lógico que faria. Você entraria talvez na bocada, saindo tapa com o bandido, mas você vai tirar seu filho de lá. Isso porque você é homem, falho. Agora o Senhor, amado, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onipresente, onisciente, sabe? E também é onipotente. Eu quero te dizer que Ele te ama, a ponto de dizer: você está perdoado. Já estou terminando. Acompanhe no quadro. O perdão dos pecados nos enche do Espírito. É importante ainda ressaltar que a maior bênção de todas, o Espírito Santo, nos é concedida quando cremos que os nossos pecados são perdoados. Quantos aqui, em algum momento da tua vida, os crentes, os que estão nos visitando, um dia levantou a mão e aceitou Jesus? Levante as mãos, deixa eu ver. Independente se você já é batizado ou não, um dia você aceitou Jesus. Até para você se tornar cristão, você aceitou Jesus, ok? Talvez ao longo do tempo, você possa dizer assim: será que eu tenho o Espírito Santo? Se você aceitou Jesus de todo o seu coração, reconheceu o teu pecado, e sabe que Ele é poderoso para perdoar, o Espírito Santo foi soprado em você. O teu espírito agora tem um novo agente. Por que eu falo agente? Porque é aquele que age dia a dia
numa transformação. Tem pessoas, amado, que quando vêm para a igreja, 2, 3 anos, eles se transformam muito rápido. Eu vou falar uma coisa aqui que pode ser que eu me arrependa de falar isso, porque pode ser uma grande besteira, uma grande heresia. Mas é o que eu acredito e o que eu já vi muitas vezes. Todas as pessoas que passaram, que eu conheci, que teve uma mudança radical muito rápida, a sua vida era curta. Não demorou muitos anos. Aí você fala, como assim, pastor? Deus tem pressa. Ele sabe o dia que você vai encontrar com Ele. Então Ele vai fazer um processo mais rápido. Outros, às vezes, é crente 30, 40 anos. É já no final dos 30, do 40 que ele está realmente mudando. Ah, então eu prefiro relaxar agora, porque eu não quero morrer. Não é isso. Quando eu falo rápido, é que teve pessoas, amado, que já aceitou Jesus numa idade avançada. Não ia demorar 30 anos para ver uma transformação. Porque o Senhor só nos tira dessa terra quando nós alcançamos o estado de varão perfeito. O estado de varão perfeito que eu quero dizer aqui é o estado que realmente você tem condição de encontrar com Ele. E não ir para o julgamento. Você está entendendo? Eu quero declarar nesta noite que o Senhor já te chamou. E que hoje Ele está confirmando o teu chamado. Sabe? Continuando, o momento em que o Espírito veio sobre Cornélio foi justamente quando Pedro falou da remissão dos pecados. Olha que interessante. Porque existem irmãos que são vazios, apesar de terem à sua disposição todo o manjar do céu, e se encher do vinho do Espírito cotidianamente. Porque ainda há irmãos que são tão secos. Por quê? Porque não flui a vida do Espírito. Sabendo que são filhos, que são salvos, mas não são cheios do Espírito. Existe uma relação entre o perdão dos pecados e o enchimento do Espírito. A Bíblia diz que havia um homem chamado Cornélio. Ele era um prosélito sincero e queria servir a Deus com orações e esmola. Num dia, o anjo lhe apareceu e disse: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e possuindo de temor, perguntou: quem é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram perante a memória diante de Deus. Sabe, querido? Sabe por que isso aconteceu? É exatamente o que eu estou falando a todo tempo. Atos, antes disso, 6, memória diante de Deus. Esse é o último tópico. Atos 10, 5. Agora envia mensageiro a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Veja aqui, amado, que o anjo, ele manda chamar a Pedro. E quando ele chama Pedro, ele tinha um propósito para buscar este homem. Anjos não podem e não devem pregar as boas novas do perdão. Por que eles não podem pregar sobre o perdão? Anjos eles podem pregar sobre qualquer coisa, falar do amor de Deus, falar de Jesus. Mas anjo não pode pregar sobre perdão. Por quê? Porque eles nunca foram perdoados. Por que eles nunca foram perdoados? Porque eles não são anjos caídos. Ok? Eles estão diante do trono. A gente só pode pregar algo que nós estamos vivendo, sim ou não? Eu posso ensinar algo que eu não estou vivendo? Eu posso dar aula de uma matéria que eu nunca estudei? A gente só dá o que recebe, sim ou não? Então, o anjo manda chamar quem? Pedro. Somente aqueles que experimentaram, amado, da graça do perdão, podem testemunhar a outros. E quando o Cornélio lá, que o anjo aparece para ele, ele manda então chamar Pedro. Para quê? Para ministrar sobre a vida de Cornélio. E quando ele ministra sobre a vida de Cornélio, ele ministra o quê? Perdão. Perdão dos pecados. Pedro então veio, entrou na casa dele e começou a expor o evangelho a toda aquela família. Olha o que diz Atos 10, 43. De todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados.
Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam aquela palavra. Ele não foi lá para ministrar o reteté do manto. Ele não foi lá para ministrar o culto do batismo com o Espírito Santo. Ele não foi lá impor as mãos. Ele foi lá para pregar sobre remissão de pecado, sobre perdão de pecado. E quando ele começa a falar e que eles aceitam Jesus, o Espírito Santo pousa sobre eles. E sobre toda a casa, sobre toda a família. Sabe, meu irmão, é uma coisa que nós precisamos entender no nosso espírito todos os dias. Observe o momento em que o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Foi justamente quando Pedro falou que em Cristo nossos pecados são perdoados. Pedro não chegou com a mensagem assim: olha, o mestre disse que ele iria para o Pai, mas ele iria enviar o Consolador. E isso aconteceu no dia de Pentecostes, não foi essa a mensagem. A mensagem foi: os seus pecados agora em Cristo estão perdoados. E quando eu reconheço isso, eu tenho a presença do Espírito Santo. Quando entenderam que não tinha mais pecado, imediatamente o Espírito caiu sobre eles. Sabe lá no encontro, quando a gente ministra tudo que tem que ministrar? E por que a ministração do batismo com o Espírito Santo é depois? Porque todos precisam saber que eles estão perdoados, que eles foram amados, senão não tem como o Espírito Santo chegar. Sabe, querido, o Espírito Santo só chega quando há aliança, e a aliança só se conclui quando eu entendo o quanto eu sou amado e o quanto eu sou perdoado. No momento em que foi levado a entender isso, eles receberam a presença do Espírito Santo. Sabe por que muitos não são mais cheios? Porque eles não têm consciência do pecado. Ainda pensam que o pecado está te separando de Deus. O pecado não pode te separar de Deus, porque você já foi perdoada. Repita comigo: eu fui perdoada. Mais forte: eu fui perdoada quando eu confessei diante do Senhor. Aleluia. Sabe, amado, esta é a base na qual você pode se firmar, para nunca mais ser abalado. Você foi perdoado e não há mais dívida, porque o favor do Senhor te alcançou. Feche os seus olhos, eu quero orar por você.